paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor. Vamos começar mais uma live, com o estudo da palavra. Hoje nós vamos falar sobre eleição, sobre graça, sobre amar o próximo, e outras coisas. Já quero começar, como de costume habitual, falando para os irmãos que releve qualquer comentário que não é proveitoso para o estudo em questão. Amém? Então vamos começar louvando o hino da harpa cristã. Diminui lá um pouquinho o ventilador lá. Vamos começar louvando 2 hinos da harpa cristã. Vamos começar louvando o hino número 20, Olhai para o Cordeiro de Deus. Livre de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentados em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansados e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa sonda as sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus é muito clara quanto a isso, meus irmãos? Muito clara quanto a isso, Que o Senhor Jesus é o único caminho, que leva para o céu, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Que é impossível chegar ao Pai sem passar isso pelo Filho. Vamos louvar o hino 15. Conversão, Aleluia. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu Ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador.
Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. Aleluia, meus irmãos. Esse louvor é lindo demais, né? Esse louvor me lembra muito da história de Saulo, né? Saulo de Tarso, ele via o povo de Deus como um povo rebelde, bagunceiro, anarquista, até que na consciência dele estava fazendo o que era certo, né? Prender e perseguir o povo de Deus, até que ele vê, né, a visão de Cristo, né, e torna-se cego para o mundo. Mas ele se torna, na minha opinião, a partir do momento que ele ficou cego, foi o momento exato que os olhos dele se abriram. Por quê? Porque antes ele enxergava com os olhos da carne, mas fazia o que era mal. Depois que ele viu que o que ele estava fazendo era ruim, na minha opinião, foi esse momento que Saulo abriu seus olhos. Então, se Deus quisesse deixar ele cego ali, para mim, na minha opinião, já estava de bom tamanho. Por quê que estava de bom tamanho? Porque ele viu que o Senhor existe, ele viu que o que ele estava fazendo era errado. Quantos hoje em dia perseguem o povo de Deus aí e acham que está certo fazendo isso? Não é? Então, meus irmãos, eu acredito que Saulo, Jesus curou ele, é lógico, pelos propósitos do Senhor, né? Deus tinha um chamado para ele, por isso que ele, né, foi curado da sua cegueira, porque o que ele fez foi terrível, né? Ele mexeu com o povo de Deus, né? O próprio Cristo disse para ele, né? Por que você me persegue? E isso também deixa entender, né, que aqueles que perseguem o povo de Deus
na verdade, não perseguem o povo, um ser humano, um crente. Está perseguindo o próprio Deus. O próprio Deus. Porque quando Jesus perguntou a Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perseguia quem? Os servos de quem? De Cristo, né? Pois é, meus irmãos. Pois é. Então vamos para a palavra, né? Vamos começar no livro de Romanos, né? E vamos ler até o Espírito Santo de Deus mandar. Até o Espírito Santo de Deus mandar, a gente vai lendo. Então vamos começar no livro de Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Versículo 9. Vou ler aqui o versículo, capítulo 10, do versículo 9. Fala, os judeus rejeitaram a justiça de Deus. A saber se com a tua boca ofereceres ao Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porque não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Então vamos ler então a análise desse versículo 9, né? Se confessares em teu coração, creres. O que quer dizer? As coisas essenciais à salvação estão resumidas nesse trecho. Centraliza-se na fé, no senhorio de Cristo e na sua ressurreição corporal. A fé deve estar no coração, que aqui abrange as emoções, o intelecto e a vontade, afetando a personalidade inteira. A fé deve também envolver uma decisão pública por Cristo como Senhor, tanto em palavras como em ações. Tem crente que você não sabe nem que é crente, sabia? Você até veio na igreja, mas ele não declara que é crente. Ele não declara que é crente na rede social que ele tem, Facebook, Instagram, Twitter e por aí vai. Não declara. Então aqui está falando que a gente tem que declarar para o mundo. O mundo inteiro tem que saber isso. É uma declaração pública, né? Continuando no versículo 9, né? Confessares ao Senhor Jesus. O mais antigo credo ou confissão na igreja do Novo Testamento não trata de Jesus como Salvador, mas Jesus como Senhor, né? Atos capítulo 8, versículo 16, capítulo 19, versículo 15, 1 Coríntios capítulo 12 até o 3. Jesus Cristo é especificamente chamado Salvador 16 vezes no Novo Testamento e Senhor mais de 450 vezes. Olha aí, meu irmão. Que interessante, né? Então, Jesus Cristo é chamado de Salvador 16 vezes no Novo Testamento e Senhor mais de 450 vezes, né? Amém. Então aqui nós vemos três verdades em relação a isso, ao versículo capítulo 9, versículo capítulo 10, versículo 9 de Romanos, que a gente está fazendo a interpretação dele, né? A primeira verdade é sobre o ensino atual, né, em alguns circuitos evangélicos, de que Jesus pode ser o salvador de alguém sem ter que ser seu Senhor. Não se acha em nenhuma parte do Novo Testamento. Ninguém pode aceitar Jesus como Salvador sem também aceitá-lo como Senhor. Esse é um elemento essencial da pregação apostólica. Atos capítulo 2, versículo 36 até o versículo 40. Né? E quantos hoje em dia já não tem essa pregação apostólica, né, meus irmãos? Você só vê prosperidade, só falar de prosperidade. Segunda verdade, Senhor, né? Significa aquele que tem o poder, domínio, autoridade e o direito de mandar. Confessar Jesus como Senhor é declarar que Ele é igual a Deus, né? João capítulo 20, versículo 28. Hebreus capítulo 1, versículo 10. E digno do poder, né? Da adoração, da confiança, da obediência e da oração. Terceira verdade. Quando os crentes do Novo Testamento chamam Jesus de Senhor, não se tratava de mera profissão de fé ou uma simples repetição, mas de uma atitude sincera e interna do coração, né?
1 Pedro capítulo 3, versículo 15, pela qual colocavam Cristo como único e supremo Senhor sobre a totalidade das suas vidas. Lucas capítulo 6, versículo 46 até o versículo 49. E João capítulo 15, versículo 14 fala sobre isso. Jesus precisa ser aceito como Senhor dos assuntos espirituais, no lar e na igreja, bem como em todas as áreas da vida, inclusive a intelectual, a financeira, a educacional, a recreativa, a vocacional e etc. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Olha aí, meus irmãos, né? Então, o Senhor tem que ser colocado, né? Jesus tem que ser colocado em vários assuntos, né? Na nossa casa, na igreja, em todas as áreas da nossa vida, né? A área intelectual, a área financeira, a educacional, a recreativa, a vocacional, né? Eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade, principalmente na área financeira, né? Vamos para o versículo 9. A saber, estou lendo o versículo 9, né? Do capítulo 10 de Romanos. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Ok. A análise desse versículo 9. Quem nega a ressurreição corporal de Jesus Cristo não tem o direito legítimo de dizer que é cristão. Continua um incrédulo, uma vez que a morte e a ressurreição de Cristo é o evento central na salvação, né? Então, meus irmãos, se nega que o Senhor Jesus foi ressuscitado, né? Ele também nega... Ele é um incrédulo, tá falando aqui que ele continua sendo um incrédulo, né? Ele pode professar que é cristão, mas continua sendo um incrédulo. E tem, viu? No mundo aí você vê de tudo. Uma vez eu vi um sujeito, aparentemente parecia pastor, que falou que não acreditava nem no jejum, sendo que o próprio Cristo fez jejuou, subiu no monte, mas ele não crê não. É o famoso desviado dentro da igreja, né? Não crê mais em nada, não crê na manifestação do Espírito Santo. Tá fazendo o que lá então? Ocupando espaço? Vamos pro capítulo 11, versículo 1. Futuro de Israel, né? Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. A análise sobre o versículo, né? Paulo passa a explicar que a rejeição de Israel por Deus é apenas parcial e temporária. Israel finalmente aceitará a salvação de Deus em Cristo. Para uma análise de como esse capítulo se encaixa no argumento de Paulo, nos capítulos 9 e 11, vê o estudo de Israel no plano divino para a salvação. Já gravei, tá? Então não vou falar sobre isso, tá lá no meu canal no YouTube. Quem quiser, entre lá e que veja. Versículo 5, agora sim, a eleição da graça, né? Vamos falar. Vou ler o versículo. Romanos capítulo 11, versículo 5. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um restos, sendo a eleição da graça. Como assim? O que quer dizer? Esta expressão refere-se ao desígnio gracioso de Deus, ao enviar seu Filho ao mundo para salvar a todos quantos nele crerem. A eleição provém do propósito salvífico de Deus, antes da fundação do mundo, né? Efésios capítulo 1, versículo 4. A partir da vinda de Cristo e da sua morte e ressurreição, a eleição inclui todos que creem e obedecem a Cristo e ao Evangelho. Então aqui está falando, meus irmãos, a eleição da graça está falando aqui para quem que é. Ó. Presta atenção que eu vou ler de novo. Para quem que a eleição da graça é? Para todos os que creem e obedecem a Cristo e ao Evangelho. Evangelho, né? Sendo assim, tanto Deus quanto o homem atuam na eleição. O alvo da eleição da graça é o homem ser santo e inculpável diante de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 4. Romanos capítulo 3, versículo 22. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19 até o versículo 20 e Efésios capítulo 2, versículo 8 até o versículo 10 fala sobre isso. Agora sim nós já podemos passar para a próxima etapa do ensino, né? No caso. Agora lá no versículo 12 do capítulo 11 de Romanos diz assim, vou ler o versículo.
E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Vamos fazer uma análise sobre isso. Versículo 12, né? Versículo 12. A sua plenitude. A plenitude de Israel pode referir-se a um tempo quando muitos em Israel crerão em Jesus Cristo como filho e Messias de Deus, trazendo bênçãos ainda maiores ao mundo, né? Como diz lá em Isaías, capítulo 11, versículo 10 até o versículo 16. Vamos para o versículo 14. Para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. A análise sobre esse versículo é incitar a emulação. Todas as igrejas devem ferventemente buscar a Deus, pedindo-lhe que seu poder, sua graça e demais bênçãos sejam tão abundantes sobre elas que alguns em Israel tenham inveja e busquem o Senhor. A salvação em Cristo e os privilégios do seu reino, manifestos na prática em nossa vida, criarão em Israel o desejo de receber as mesmas bênçãos. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, basicamente aqui está falando que você tem que deixar Deus te usar, entendeu? Você tem que buscar o Senhor. Olha aqui que está falando, que as igrejas devem ferventemente buscar o Senhor, buscar a Deus, né? Olha a palavra que ele usa, ferventemente, né? Pedindo-lhe que seu poder, sua graça e demais bênçãos sejam tão abundantes, né, sobre eles, né? Então é isso que a gente tem que fazer, né, meus irmãos? As pessoas, elas têm que ver você, né, como um espelho, para eles querer ser também o que você é na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos para o versículo 20. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé, pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. O que quer dizer essa palavra que a gente leu, né? Versículo 20. Pela sua incredulidade. A solução do destino de Israel não consiste em um decreto arbitrário de Deus, mas na sua própria incredulidade e rejeição da palavra de Deus em Cristo, né? Eu já gravei sobre esse vídeo, né? Aqui tá falando muito sobre esse vídeo, lá do canal tá lá. Israel no plano divino para a salvação, né? Porque fala muito sobre os planos de Deus, sobre aquele povo, que também algumas coisas aí a gente pode usar, né? Pro nosso dia a dia, né? Versículo 22. 22. Paz do Senhor, irmãos, que estão chegando aí. Glória a Deus. Versículo 22 fala assim: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado, né? Versículo 22, a interpretação, também tu serás cortado. Paulo faz uma solene advertência a todos os crentes gentios, a todas as igrejas, denominações ou fraternidades cristãs. Existe a terrível possibilidade de Deus repudiar ou cortar qualquer indivíduo, ministério, igreja ou grupo de igrejas que não permanecem na sua benignidade, na fé apostólica e nos padrões de justiça do Novo Testamento. Olha aí, meus irmãos, tá vendo? Se Deus não poupou Israel, não poupará qualquer igreja ou comunhão cristã, se rejeitarem os caminhos de Deus e se conformarem com este mundo. Logo, todas as igrejas cristãs devem temer, tendo em mente tanto a bondade como a severidade de Deus, né? É aquele famoso ditado, né? O pessoal fala, muito antigo, o pessoal fala, né? Ah, Deus é amor, mas ele também é justiça, né? Também é fogo consumidor, né? Tendo em mente tanto a bondade como a severidade de Deus, e tudo fazendo para continuarem na fé e na prática apostólica do Novo Testamento. Nenhuma igreja cristã, nem ministério pode pressupor confiadamente
que nunca sofrerá juízo divino, seja igreja, seja pessoa, né? Por quê? Para com Deus não há acepção de pessoas, né? Então, Apocalipse capítulo 2, versículo 3 fala sobre isso. Então aqui fala muito, né, meus irmãos, sobre o que eu sempre prego aqui no canal, né? Sobre o mundanismo, né? Sobre a conformidade daqueles que dizem professar a fé salvifica, né? Guardar a palavra de Deus. Mundanismo que infelizmente se contamina, né? Muitas igrejas por aí aceitando, né, o pecado dentro da igreja, trazendo o pecado para dentro da igreja e as práticas pecaminosas, as práticas mundanas, né, trazendo também as doutrinas de homens, passando as doutrinas de homens, tradições humanistas, como se fossem da palavra de Deus, né? Entretanto, não é a palavra de Deus, não está escrito. Então, esses que está falando aqui, que vive conforme o mundo, né? Eles deveriam temer, né? Eles deveriam temer o nome do Senhor. Tendo em vista que, tendo em mente tanto a bondade como a severidade de Deus, e tudo fazendo para continuarem na fé e na prática apostólica do Novo Testamento. Nenhuma igreja cristã nem ministério pode pressupor confiadamente que nunca sofrerá juízo divino, seja igreja ou seja pessoa, né? Pois é, aquele que fala assim, eu sou servo de Deus, né? Eu estou isento de receber uma punição de Deus, né? Não é bem assim não, irmão. Se a gente sair conforme os padrões da palavra de Deus, a gente vai sofrer conforme, né, o nosso pecado, né? A gente sofrerá a justiça perante ele, né? Como está dizendo a palavra de Deus. Vamos para o versículo 25, né, que tem muita coisa ainda. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. A análise sobre isso, né? A plenitude dos gentios. A plenitude dos gentios significa a conclusão do propósito de Deus ao chamar para si um povo dentre os gentios, né? Como diz lá em Atos capítulo 15, versículo 14. É possível que se relacione também com um período em que a iniquidade dos gentios se complete, quando o pecado no mundo chegar ao nível pleno de rebelião contra Deus, né? Gênesis capítulo 15, versículo 16. Nessa ocasião, Cristo voltará para julgar o mundo, né? Ou seja, de novo, quando o pecado no mundo, né? É possível que se relacione também com um período em que a iniquidade do gentio se complete, quando o pecado no mundo chegar ao nível pleno da rebelião contra Deus, né? Nessa ocasião, que ocasião? Quando chegar ao nível de rebelião contra Deus, como diz lá em, acho que Gênesis capítulo 15, versículo 16. Nessa ocasião, Cristo voltará para julgar o mundo, né? Lucas capítulo 21, né? Versículo 24 até o versículo 27 fala sobre isso. Gênesis capítulo 6, versículo 5 fala sobre isso, né? Lucas capítulo 17, versículo 26 e versículo 30 fala sobre isso. Ou seja, tem um nível de pecado, meus irmãos. Aqui a gente vê que o pecado ele tem várias etapas, vários níveis. Existe um nível de pecado que ele chega até beirar a rebelião contra Deus, né? E quando acontecer um pecado desse, aqui está falando que é nessa ocasião, exatamente nessa ocasião, que Cristo voltará para julgar o mundo, né? Então, às vezes a gente chega assim e fala assim, a gente olha para o lado, olha para o outro, e a gente vê que parece que você já tem tanto pecado, não é nada que não seja tão ruim que possa piorar, viu? Tem muita coisa ruim para acontecer ainda, infelizmente, meus irmãos, infelizmente. E é o ser humano mesmo que escolhe. Versículo 26. E assim, todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Todo Israel, né? Vamos para a análise desse versículo 26, do capítulo 11 de Romanos.
A expressão todo Israel deve ser entendida como uma referência à soma global dos crentes israelitas, né? E aqui dá duas verdades sobre isso. Primeira verdade: o número de judeus crentes em Cristo aumentará grandemente durante os dias tenebrosos da tribulação, né? Deuteronômio capítulo 4, versículo 30 até o versículo 31. Apocalipse capítulo 7 até do versículo 1 até o 8. A tribulação, lembrando, meus irmãos, que sobre a tribulação, né? Sobre a tribulação, já gravei um vídeo lá no canal, tá? A tribulação terminará quando Cristo operar o livramento dos crentes israelitas e destruir os demais judeus incrédulos. Isaías capítulo 10, versículo 20. Todos os rebeldes, né? Judeus ímpios no caso, serão expurgados, né? Segunda verdade: o remanescente crente de Israel, quem que é? Os sobreviventes do fim dos tempos, né? E os fiéis em Israel, das gerações passadas, constituem todo Israel, né? Que dá aqui, né? Esse todo Israel, né? Que está descrito no versículo 26 de Romanos, capítulo 11. Ok, vamos para o capítulo 12 então. Consagração a Deus, humildade, fidelidade no uso de seus dons. Romanos capítulo 12. É 12 mesmo, capítulo 12, versículo 1. Vamos ler o versículo então. Versículo 1 do capítulo 2 de Romanos. Rogo vós, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que o vosso culto racional. Já gravei no canal sobre o culto racional, né? Já gravei. Então, aquilo que eu já falei, se vocês estão vendo assim, ele podia ter falado mais sobre isso, é porque já está gravado no canal, irmãos. Então, naquele vídeo que eu gravei no canal, eu fiz especialmente para o culto racional, tá lá no canal. Então eu coloquei essa passagem referente, eu coloquei tudo que eu pude colocar, eu coloquei. Então se eu for falar aqui agora por cima o que é o culto racional, por mais que seja uma explicação verídica sobre isso, ainda eu acho que será superficial, porque eu já gravei o vídeo sobre isso. Então, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ok, versículo 1. A análise, né? Apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo. O crente deve ter uma paixão sincera por agradar a Deus, no amor, na devoção, no louvor, na santidade e no servir. Olha aí, só isso daí já jogou por terra aquele conceito humanista, hein? Aquele conceito humanista de algumas igrejinhas de Porto Alegre que fala que eu não preciso renunciar ao mundo, eu não preciso crucificar a minha carne, porque tudo que Deus quer é o meu coração. Vou ler de novo, presta atenção. O crente deve ter uma paixão sincera por agradar a Deus, no amor, na devoção, no louvor, na santidade e no servir. Pois é. Aqui dá duas verdades sobre esse fato. Primeira verdade: nosso maior desejo deve ser uma vida de santidade e sermos aceitos por Deus. Para isso, precisamos separar-nos do mundo e aproximar-nos cada vez mais de Deus. Devemos viver para Deus, adorá-lo, obedecer-lhe, opor-nos ao pecado e apegar-nos à justiça, resistir e repudiar o mal, ser generosos com o próximo, na prática de boas obras, imitar a Cristo, segui-lo, servi-lo, andar na direção do Espírito Santo e ser cheio dele. Glória a Deus, aleluia, né? Interessante aqui que fala sobre amar o próximo, né? Mas para quem não tá, amar o inimigo ele se refere a uma solicitude. Não quer dizer afeto, não quer dizer afeto. Amar o próximo quer dizer afeto. Por quê? Amar o próximo como eu amo a mim mesmo. A mim mesmo. Entende? Então amar o próximo tem a ver afeto. Amar o inimigo tem a ver a solicitude. Amar no sentido da solicitude e não no sentido do afeto. Muitos aí erram, né? Nós temos que amar nosso próximo.
né? Não é você pegar a pessoa, né? E você não pode pegar seu inimigo e enfiar para dentro da sua casa assim, sabe? Amar no sentido da solicitude e não no sentido do afeto. Então saiba diferenciar, tem que saber. Segunda verdade, devemos apresentar a Deus nosso corpo como morto ao pecado e como templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 15 até o versículo 19, fala sobre isso. Ou seja, nosso corpo tem que estar morto para o pecado, né? Para ele ser chamado de templo do Espírito Santo, né? Do contrário, a pessoa querer pregar a doutrina do Espírito Santo de Deus, mas o seu corpo está servindo de morada de dragão, de escorpião, de cobra, né? Tá profanando o templo. A última coisa que ele é templo do Espírito Santo de Deus. Ele pode ser qualquer outra coisa, mas templo do Espírito Santo de Deus eu lhe garanto e lhe afirmo que ele não é. Versículo 2. Vamos para o versículo 2. Vou ler o versículo 2, capítulo 12, Romanos. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Versículo 2. Aleluia, glória a Deus. Então vamos fazer a análise do mesmo, né? Paulo deixa subentender várias coisas neste versículo, né? Então ele deixa subentender 4 coisas, na verdade, para ser um pouco mais específico. 4 verdades sobre essa passagem, né? E que verdades são essas? A primeira verdade, devemos reconhecer que o presente sistema mundano é mal, tá? Atos capítulo 2, versículo 40, Gálatas capítulo 1, versículo 4, e que está sob o controle de Satanás. João capítulo 12, versículo 31, 1 João capítulo 5, versículo 19. Também já gravei o vídeo, né? Aqui está recomendando um estudo chamado O Relacionamento entre o Crente e o Mundo. Tá lá no meu canal, se você desejar, tá lá. Então tá, aqui tá falando, meus irmãos, que esse sistema, que sistema que nós estamos, sistema mundial, sistema de governo, né, política, dentre outras coisas. Ele é mau, ele é um sistema mundano mau, né? E ele Deus permite, usa algum líder lá, algum político para poder fazer alguma coisa. Ele usa, irmão, mas aqui tá falando que o sistema mundano ele é mau, tá? Ele é mau. Deus pode usar um político para poder fazer algum determinado evento que seja da vontade dele ou para cumprir a palavra dele. Entretanto, o sistema é mau, ele continua sendo mau, né? O sistema ele é mau e é controlado pelo diabo. Por isso, meus irmãos, né? Tem muito crente que confia nos seus políticos aí, né? Meus irmãos, não preciso lembrar vocês, né? Que o anticristo vai vir do governo, né? Eu não preciso lembrar isso a vocês, né? Então não fiquem tão solícitos e esperançosos com mudanças de político, mudanças de líderes do governo, porque você sabe, guarda a palavra de Deus, seja fiel a ela, tá? Segunda verdade, devemos resistir às formas prevalecentes e populares do proceder deste mundo, e em lugar disso, proclamar as verdades eternas e os padrões justos da palavra de Deus, por amor a Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17 até o versículo 24. Ok, aqui ele fala sobre algo interessante, né? Que a gente tem que resistir às formas prevalecentes e populares do proceder deste mundo, né? Ou seja, o que é a forma popular? Movimentos, até aqueles movimentos mesmo que fala de Jesus, né? Entretanto, você vê a prática dele não tem nenhuma procedência bíblica, né? Então toma cuidado com esses movimentos de modinha, sabe esse movimento de modinha que vem entrando dentro das igrejas, que a pessoa não avalia para ver se isso tem fundamento bíblico, simplesmente ele faz porque a igreja do outro lá está fazendo. Toma cuidado com isso daí, toma cuidado que a palavra de Deus está falando aqui. Basicamente é sobre isso. Terceira verdade, devemos desprezar e aborrecer aquilo que é mal, amar aquilo que é justo. Né? 1 João capítulo 2, versículo 15 até o versículo 17. Hebreus capítulo 1, versículo 9. E não ceder aos vários tipos de mundanismo
que rodeiam a igreja, tais como cobiça, egoísmo, oportunismo, conceitos humanistas, artifícios políticos visando ao poder, inveja, ódio, vingança, impureza, linguagem imunda, diversões ímpias, vestes imodestas e provocantes, imoralidade, drogas, bebidas alcoólicas e companhias mundanas. Rapaz, que peneira, hein? Meu Deus do céu. Que peneira, hein? Meu Deus do céu. Essa terceira aqui foi uma peneira. Foi uma peneirada que passou a peneira mesmo. Olha só, meu irmão, vou até ler de novo. Devemos desprezar e aborrecer aquilo que é mal, amar aquilo que é justo, e não ceder aos vários tipos de mundanismo que rodeiam a igreja. Que mundanismo é esse? Cobiça, é o primeiro. Tem que ser a cobiça, você já sabe, né? Cobiça é o primeiro lugar, ó. Egoísmo, oportunismo, conceitos humanistas, artifícios políticos visando ao poder. Artifício político, né? Você já presenciou já a visitinha daquele determinado político, a igreja. O homem não vai na igreja não, hein? Mas na política o homem vai na igreja. Aí chega lá falando lá que ajudar o próximo. Consequentemente está na época de política. É, meu amigo, você acha que isso daí é o que, hein? Abre teu olho. Inveja, ódio, vingança, impureza, linguagem imunda. O que é linguagem imunda? Palavrão, entre outras coisas, né? Diversões ímpias, vestes imodestas e provocantes, imoralidade, drogas, bebidas alcoólicas e companhias humanas, né? Eu já falei antes, né? O cristão não tem que socializar com o mundo, não. Uma coisa é você ir lá pregar o reino dos céus e depois ir embora para sua casa. Outra coisa é você ficar lá jogando conversa fiada com a pessoa. Cristão, companhia mundana, ó. Tesoura, tá? Tesoura. Uma coisa é você pregar o reino de Deus, outra coisa é você... Quando você tem que entender uma coisa, para a pessoa te ver como um amigo, você tem que socializar com ele. Ou seja, para você socializar com ele, você tem que diminuir, né? Você tem que mostrar que você tem um ponto que ele também tem, né? Porque esse papo aí, os opostos se atraem, isso é mentira, tá? Mentira isso daí. A maior mentira que tem. Ele só vai te ver como um amigo se você fizer o que ele faz. E se ele não é um cristão, você vai pecar contra Deus, porque se você tiver que fazer o que ele faz e ele não é cristão, você vai pecar contra Deus. Tá entendendo a lógica? Então é a amizade humana, né? Companhias mundanas, né? Ou seja, que te leva para o mundo. E a quarta verdade, porém não menos importante, devemos conformar nossa mente à maneira de Deus pensar. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, né? Mediante a leitura da palavra de Deus e sua meditação, né? Salmos 119, capítulo 11. Salmos 119, versículo 11, né? João capítulo 8, versículo 31 até o versículo 32. Devemos permitir que nossos planos, alvos e aspirações sejam determinados pelas verdades celestiais e eternas, e não por este presente século mau, profano e passageiro. Eita glória, aleluia. Devemos permitir que os nossos planos, alvos e aspirações sejam determinados pela verdade celestial e eterna, e não por este presente século mau, profano e passageiro. Então, meus irmãos, tem uns até que falam, né, que a pessoa, o fulano de tal é muito metido, ele não se mistura. É cristão? Não tem que se misturar mesmo, não. Não tem que se misturar. Não tem que se misturar. Uma coisa é você ir lá pregar lá, expulsar o diabo e fazer a palavra de Deus acontecer. Outra coisa é você sentar na mesa de botequim e virar amizade. Vamos lá, continuar. Versículo 6. Vou ler o versículo 6, capítulo 12 de Romanos. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou o que exorta. Use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Amém.
Vamos falar sobre isso, né? Sobre o versículo 6, que a gente acabou de ler. Na verdade eu falei mais do que o versículo 6, né? Foi 6, 7 e 8, mas tudo bem. Versículo 6. Diferentes dons segundo a graça. Paulo alista os dons da graça, do grego charismata. Meu Deus, não sei se a pronúncia é essa não. Do grego charismata, como são chamados. Um dom espiritual pode constituir-se de uma disposição interior, bem como uma capacitação ou aptidão. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Concedida pelo Espírito Santo ao indivíduo, na congregação, para a edificação do povo de Deus e para expressar o seu amor a outras pessoas, né? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 e 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. A lista que Paulo dá aqui dos dons da graça divina devem ser considerada um exemplário e não a totalidade deles. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14, né? Se você quiser saber aí sobre os dons espirituais, tá falando aí. Versículo 7, né? Tá falando sobre ministrar, ensinar. Ministrar ou servir é a disposição, capacidade, poder dados por Deus para alguém servir e prestar assistência prática para os membros, aos líderes da igreja, a fim de ajudá-los, né, a cumprir as responsabilidades para com Deus. Atos capítulo 6, versículo 2 ao 3. Ensinar é a disposição, capacidade e poder dados por Deus para o crente examinar e estudar a palavra de Deus e de esclarecer, expor, defender e proclamar suas verdades de tal maneira que outras pessoas cresçam em graça e em piedade, né? Tem muita gente que relaciona, né, essa passagem aqui de ensinar sempre ao bem material. Sempre você vê essa passagem, a maioria das vezes, relacionada aos bens materiais. A grande maioria das vezes, né? Mas olha o que está ensinando aqui, ó. Vamos ver se a gente vai ver alguma coisa falando sobre dinheiro aqui. Vamos ver para que ele serve. Esse dom de ensinar. Não estou falando que é errado a pessoa cobrar, pelo amor de Deus. Tem, né? Então vai fechar as faculdades de teologia e tal. Não, irmãos, não é errado. Entretanto, aqui está falando que ensinar significa isso daqui, ó. A disposição, capacidade, poder dado por Deus, né? Para o crente examinar e estudar a palavra de Deus e de esclarecer, expor, defender, proclamar suas verdades de tal maneira que outras pessoas cresçam em graça e em piedade. Tá entendendo? Então é para isso. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 até o versículo 16. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Capítulo 6, versículo 3, versículo 2. Por aí vai. E Timóteo capítulo 4, versículo 1 até o 2, né? Eu também já gravei os vídeos sobre os dons ministeriais, já gravei o vídeo sobre a igreja, já gravei ensino bíblico para o crente, tá tudo no canal, então não vou falar nada sobre isso. Vamos pro versículo 8, né? Versículo 8. Vamos para o versículo 8 do capítulo 12 de Romanos, né? Vou ler de novo aqui, só para refrescar a memória, né? Ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. É sobre esse versículo que nós vamos ver a interpretação. Exortar é a disposição, capacidade e poder dados por Deus para o crente proclamar a palavra de Deus, de tal maneira que ela atinja o coração, a consciência e a vontade dos ouvintes, estimular a fé e produza nas pessoas uma dedicação mais profunda a Cristo e uma separação mais completa do mundo, né? Você sempre vai ver isso daqui, ó, separação completa do mundo, né? Porque ou nós servimos a um Senhor ou nós servimos a outro, né? Porque é impossível agradar os dois lados. Então esse negócio de ficar em cima do muro, sabe? Domingo vai na igreja, depois cai no mundão. Isso daí, meu amigo, não tem nada a ver com a palavra de Deus, tá? Tem nada a ver. Não é comum a pessoa trocar a presença de Deus pro prazer do mundo, não, tá? Isso não é comum, não. E eu afirmo que
que isso daí já é uma dúvida em relação à pessoa ter o Espírito Santo de Deus, tá? Porque isso daí, sei lá, ó, separação mais completa do mundo. Atos capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14, até o versículo 22. Hebreus capítulo 10, versículo 24 até o versículo 25. Então a gente já viu a primeira verdade, né? Que são 4 verdades. Segunda verdade, repartir é a disposição, capacidade e poder dados por Deus a quem tem recursos além das necessidades básicas da vida, para contribuir livremente com os seus bens pessoais para suprir necessidades da obra ou do povo de Deus. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 até o versículo 8, Efésios capítulo 4, versículo 28. Olha aí, meus irmãos. Muita gente prega errado sobre repartir, né? Ah, aquela viúva, tinha uma passagem na Bíblia, tem, né, passagem na Bíblia da viúva, né, que ela não deu aquilo que faltava, ela deu aquilo que queria fazer falta, né? Aí muita gente usa essa passagem hoje em dia, né? Mas aqui tá falando que repartir é a disposição, capacidade e poder dados por Deus a quem tem recursos além das necessidades básicas da vida. Você está entendendo? Entretanto, a gente tem que ser honesto, né? Que a pessoa que tem um recurso além da necessidade básica da vida, eu posso deduzir que é uma pessoa bem de vida. Uma pessoa que tem um pouquinho a mais, né? Por quê? Porque tem além daquilo que ele necessita. Agora eu quero ver você pegar uma pessoa que tem além daquilo que ele necessita, pegar essa pessoa e ver se ele ajuda as pessoas, menos desfavor. É muito difícil, irmão. É muito difícil. Tanto que a palavra de Deus diz que é mais fácil um camelo passando um buraco de uma agulha do que um homem rico alcançar o reino dos céus, né? Então, é muito difícil você ver uma pessoa que tem essas condições, né? A necessidade básica da vida, né? Tem um recurso além das necessidades básicas da vida, né? Ou seja, ele tem ali um a mais do que a vida dele ali, né? A mais do que ele pode ali. Ele tem um dinheiro para poder se sustentar e sobra ainda. Agora, essa pessoa é muito difícil, irmão. Você vê a pessoa ajudando. Você vê as pessoas que têm mais capacidade para poder ajudar, geralmente são as pessoas mais humildes. Tá? As pessoas mais humildes são as pessoas que têm mais capacidade para abençoar. Isso não é uma regra. Tá? Tem pessoa que é humilde, que é simples, né? Que tem pouca grana, que não, né? Até é crente, mas a atitude é tão questionável, né? A gente sabe que a diferença do fruto do Espírito, né? Fruto do Espírito e fruto da... Pois é. Já gravei no canal aí, né? Então, basicamente, separando esses... vendo aí esse estudo aí, né? Sobre a diferença, você vê quem tá no Espírito e quem tá na carne, né? Mas é muito difícil, irmão. Você vê uma pessoa que tem mais daquilo ali que ele precisa, ele ajudar o próximo, tá? Você sempre vê uma pessoa assim, humilde, né? Que tem pouco também, mas divide o pouco que ele tem para poder ajudar o próximo. Por quê? Porque ele sabe a dor que é, né? Não ter o que comer. Ele conhece a dor da fome, porque ele já passou fome. Ele sabe as dores da dificuldade, porque ele já passou dificuldade. Ah, Pedro, então quer dizer que o homem rico também nunca passou necessidade? Muitos até passou, mas tem uma facilidade para esquecer, meus irmãos. Mas tem uma facilidade para esquecer, sabe? É inacreditável a facilidade que eles têm para esquecer de onde Deus tirou ele. De onde Deus tirou ele lá do lamaçal do pecado. Esquece fácil, né? Infelizmente, né? Alguns têm essa facilidade para poder esquecer, né? Mas é aquela coisa, né? O mesmo Deus que levanta também abate. Quanto maior a altura, muito mais maior e dolorosa é a queda. Vamos lá. Já achei. Repartir a disposição, capacidade e poder dados por Deus a quem tem recursos além das necessidades básicas da vida, para contribuir livremente com seus bens pessoais, para suprir necessidades da obra ou do povo de Deus, né? 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 até o versículo 8. Efésios capítulo 4, versículo 28. Ele também fala, né, necessidade da obra ou do povo de Deus, né? Esse povo de Deus também pode referir à igreja, tanto a igreja quanto a pessoa da igreja, o membro de Deus, mas aí tem que ser, a gente tem que entender, né, o conceito disso, né, de repartir. Agora é lógico que tem uma diferença, né? Tem uma grande diferença. Agora a pessoa pensa assim, ah não, eu vou dar o dinheiro lá para ajudar na obra de Deus lá, o cara vai desviar. Isso é um problema dele, né?
O problema dele, você não está dando para uma pessoa, você está dando para a obra de Deus, não é? Se você está dando para a obra de Deus, você não tem que se preocupar se eles vão usar para o dinheiro para um bem e para um mal. É lógico que a gente espera que seja para o bem, né? Mas se não for para o bem, se estiver usando para outros propósitos, não se preocupa. Livro das obras está sendo anotado. Então a gente já sabe, né? Terceira verdade. Presidir ou liderar é a disposição, capacidade e poder dados por Deus para o obreiro pastorear, conduzir e ministrar as várias atividades da igreja, visando ao bem espiritual de todos. Efésios capítulo 4, versículo 11 até o versículo 12, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 até o 7, Hebreus capítulo 13, versículo 7 até o versículo 17. Também já falei, né, sobre os dons ministeriais para a igreja, está lá no meu canal do YouTube. Quarta verdade, misericórdia. Aqui a gente já falou, né, ó, exortar, repartir, presidir, e agora nós vamos falar sobre a misericórdia. 4 verdades, né? Misericórdia é a disposição, capacidade e poder dados por Deus para o crente ajudar e consolar os necessitados ou aflitos. Efésios capítulo 2, versículo 4. Aí, meus irmãos. Então a gente acabou de ver 4 verdades, né, do livro de Romanos, capítulo 12, versículo 8. Exortar, repartir, né? Exortar, repartir, presidir e misericórdia. Amém. Capítulo 12, versículo 10, né? Amai-vos cordialmente uns aos outros. Vou ler aqui o versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo vós em honra uns aos outros, né? Vamos ver a análise sobre esse versículo. Todos os que se dedicam a Jesus Cristo pela fé também devem dedicar muito amor uns aos outros, como irmãos em Cristo, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 6 ao 10. Com afeição sincera, bondosa e terna, devemos preocupar-nos com os nossos irmãos, sendo solidários e assistindo-os nas suas tristezas e problemas. Devemos preferir-nos em honra uns aos outros. Devemos estar dispostos a respeitar e honrar as boas qualidades dos outros crentes. João capítulo 13, versículo 34 a 35, né? Então aqui está falando, né, irmãos? Aqui que a gente tem que amar, né, uns aos outros, né, como irmãos em Cristo, né? Como irmãos em Cristo. É um amor mútuo, um amor fraternal. Com afeição sincera, bondosa e terna, né? Sincera, bondosa e terna. Também a gente deve se preocupar, né, com o bem-estar e as necessidades e a condição espiritual dos nossos irmãos, sendo mais solidário, né, em suas tristezas, seus problemas. Basicamente é isso, né? Basicamente é isso. Versículo 13, capítulo 1. Lembrando que... Capítulo 13, versículo 1. Sujeito às autoridades superiores. Tá, o capítulo 13 vai ser o último capítulo de hoje, tá? Deixa eu ver. Não, eu vou falar o capítulo 14 também. Vamos lá, capítulo 13, versículo 1. Aqui está falando sobre as autoridades, submissão às autoridades. Aí você fala assim, mas que submissão às autoridades, né? Que submissão às autoridades é essa? O médico é uma autoridade que Deus colocou? É autoridade. A polícia é autoridade, a justiça, os políticos são autoridade, os líderes espirituais são autoridade. Autoridades, essas são as autoridades que o Senhor nos colocou, né? Aqui você vai ver sobre isso tudo que a gente vai ler aqui, você vai entender um pouco mais. Que submissão é essa? Por mais que hoje em dia, né, tem muito crente que adora se voltar contra o seu pastor, né? É lógico, se ele estiver fazendo alguma heresia que não vai da palavra, ou você obedece a palavra, ou você obedece a ele, né? Agora, se ele estiver obedecendo a palavra e você se voltar com ele em rebeldia, você será um rebelde.
né? E o rebelde é muito claro, tem que ser isento de qualquer tipo de carga. Cargo dentro da igreja. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Porque isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Pronto, a palavra de Deus está aí. Vamos para a interpretação agora dela. Deus ordena que o cristão obedeça ao Estado, porque este, como instituição, é ordenado e estabelecido por Deus. Deus instituiu o governo porque, neste mundo caído, precisamos de leis para nos proteger do caos e da desordem, como consequências naturais do pecado. Aqui está falando 4 verdades sobre isso. Primeira verdade: o governo civil, assim como tudo na vida, está sujeito à lei de Deus. Segunda verdade: Deus estabeleceu o Estado para ser um agente da justiça, para refrear o mal mediante o castigo do malfeitor e a proteção dos elementos bons da sociedade, né? Como diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 3, versículo 17. Então tem gente que pensa assim, a justiça não é de Deus. Irmãos, no Antigo Testamento já existia o que as pessoas hoje entendem como cadeia, né? Por exemplo, eu não vou falar capítulo e versículo, tá? Se você quiser, você pode pesquisar alguma coisa referente a isso. No Antigo Testamento, se o cara, por exemplo, matasse o seu irmão, ou então ele deitasse com a mulher do próximo, o que a pessoa iria fazer? Iria querer se vingar. Então o que eles faziam? Eles pegavam esse indivíduo, levavam a um povoado diferente, deixavam esse indivíduo lá, até a ira do homem passar. Isso daí, basicamente, é o quê? Cadeia. Para mim, isso daí é uma cadeia. E também, né, fala também sobre aqueles que cometiam crimes, que eles levavam também para esse determinado vilarejo, entre aspas, né? Até ele ficar lá, enfim. Mas naquela lei do Antigo Testamento, o negócio era mais, né? O negócio era assim, se você matar, você seria morto, né? Lá o negócio era assim, até que no Novo Testamento, né? Isso aparentemente mudou. O próprio Jesus disse, né? Antes era olho por olho, dente por dente, né? Então tá, vamos lá. Terceira verdade. Paulo descreve o governo tal qual ele deve ser. Quando o governo deixa de exercer a sua devida função, ele já não é ordenado por Deus, nem está cumprindo com o seu propósito. Quando, por exemplo, o Estado exige algo contrário à palavra de Deus, o cristão deve obedecer a Deus mais do que aos homens, né? Então aqui já faz assim um resumo de tudo. Um resumo de tudo, né? Porque olha só que interessante. Quando, por exemplo, o Estado exige algo contrário à palavra de Deus, o Estado exige algo contrário à palavra de Deus, o pastor exige algo contrário à palavra de Deus, ou qualquer que seja outro, olha o que deve ser feito, ó. O cristão deve obedecer a Deus mais do que aos homens. Atos capítulo 3, versículo 29, Deuteronômio, acho que é Deuteronômio, né? Deuteronômio capítulo 3, versículo 16 até o versículo 18, do capítulo 6 até o versículo 6 até o 10. É dever de todos os crentes orarem em favor das autoridades legalmente constituídas. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 até o versículo 2. Então aqui está sendo muito claro, né? Que a nossa prioridade como servo de Deus é obedecer a palavra. Se, né, as autoridades obedecem a palavra, obedeceremos ela também. Se não obedece a palavra às autoridades, obedeceremos a palavra de Deus. Né? Por exemplo, tem muita gente aí fazendo de tudo para poder criar o tal do aborto. O que a palavra de Deus diz sobre o aborto? Tem muito crente que está nessa aí, né? Pois é. Cada um com a sua, né? Versículo 4, do capítulo 13. Porque ela é ministro de Deus, para teu bem,
Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o bem. Vamos à interpretação. A espada, versículo 4 do capítulo 3 de Romanos. A espada é frequentemente associada à morte como instrumento da sua execução. Deus claramente ordenou a execução de criminosos, perigosos, autores de crimes hediondos e bárbaros, né? Aonde está escrito isso? Gênesis capítulo 9, versículo 6, Números capítulo 35, versículo 31 até o 33, né? Vamos ao 8, versículo 8 do capítulo 13. Versículo 8, o amor ao próximo, a vigilância, a pureza. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. O que quer dizer? A ninguém devais coisa alguma, né? O crente não deve deixar de pagar suas dívidas. Isso não significa que é proibido de tomar emprestado do próximo, em caso de necessidade grave, né? Por outro lado, a palavra de Deus reprova o ato de contrair dívidas por coisas desnecessárias, bem como ficar indiferente quanto ao resgate delas. A única dívida que nunca quitamos é a de amar uns aos outros. Olha aí, meu irmão, nossa, profundo essa, hein? Então não é que é proibido a gente fazer dívida. É proibido fazer dívida de forma desnecessária, né? Desnecessária. Eu já até gravei um vídeo aí sobre o mal do século, que é o consumismo. Então você assiste lá, fala sobre isso. Vamos ao versículo 10. O amor não se faz. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Vamos à análise dessa passagem. Pratica-se o amor não somente por mandamento positivos, mas também por negativos. Todos os mandamentos mencionados aqui são negativos na sua forma, né? Aqui dá duas verdades, né? A primeira verdade, o amor é positivo e ao mesmo tempo é negativo. Pelo fato da sua propensão humana para o mal, o egoísmo e a sua crueldade. 8 dos 10 mandamentos da lei são negativos, porque o mal surge naturalmente e o bem não. A primeira evidência do amor cristão é apartar-nos do pecado, né? E de tudo aquilo que causa dano e tristeza ao próximo. Segunda verdade, a ideia de que a ética cristã deve ser somente positiva é uma falácia baseada nas ideias da presente sociedade, que procura esquivar-se das proibições que refreiam os desejos descontrolados da carne, né? Eita glória! Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao versículo 21, né? Então, por que o amor é positivo e ao mesmo tempo é negativo, né? Porque o ser humano, ele tem uma propensão para fazer o mal, né? É o egoísmo e a crueldade, né? E isso é algo naturalmente, né? Entretanto, para poder fazer o bem, né? Tá falando aqui, ó, porque o mal surge naturalmente e o bem não. Olha só, o mal surge naturalmente, né? E o bem não. O coração do homem é mau, não é? O coração não é enganoso mais do que todas as coisas? Então, se você fica do lado de uma mulher, por exemplo, tem muito disso, né? Fica do lado de uma mulher que comete coisas duvidosas à palavra de Deus e você é cooperador dela, né? O que você acha que você tá, se você é cooperador dela? Né? A mesma coisa que você fique do lado de uma pessoa que cometeu um crime. Você fica do lado de uma pessoa que cometeu o crime, a polícia chega ali e vai chamar você para depor. Entendeu? Então você acha que naquele grande dia, você que está do lado, sendo cooperador do pecado, você também não vai ser chamado para depor? Né? Então, meus irmãos, não estou falando que para a pessoa largar o outro, acabar casamento, não é nada disso. Né? Mas não pode ser cooperador do pecado.
né? Não seja cooperador do pecado. Quer pecar? Deixa pecar para lá. Não se envolva. Senão você vai ser um cooperador do pecado. Basicamente isso. Então aqui está falando aqui que a primeira evidência, né, do amor cristão é apartarmos-nos do pecado e de tudo aquilo que causa dano e tristeza ao próximo, né? Então é isso aí, né? Tem muitas pessoas que não, né? A mulher tá toda errada, fazendo tudo quanto é coisa ruim. O homem também tá fazendo tudo quanto é coisa ruim, prejudicando o próximo, né? Aí vai lá e faz o quê? Fica do lado, né? Cooperador do pecado, né? Que aqui tá falando, apartar do pecado. Primeiro mandamento aqui, ó. A primeira evidência do amor cristão é apartarmos-nos do pecado e de tudo aquilo que causa dano e tristeza ao próximo, né? Não é apartar da pessoa, é apartar do pecado, do pecado. Capítulo 13, versículo 12. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Interpretação do versículo 12, do capítulo 13 do livro de Romanos. Paulo cria na volta iminente do Senhor, para levar para o céu os fiéis das suas igrejas, locais aqui na terra. João capítulo 14, versículo 3. Já gravei o vídeo lá sobre o arrebatamento da igreja também, no meu canal. Evento que, segundo ele cria, né? Que segundo ele cria. Poderia acontecer no decorrer daquela mesma geração. Cristo advertiu que ele voltaria numa ocasião em que os fiéis estariam certos de que ele não viria. Mateus capítulo 24, versículo 42 ao versículo 44. Por esta razão, os filhos de Deus devem sempre estar espiritualmente prontos e rejeitarem as obras das trevas. Lucas capítulo 12, versículo 35, né? Eu já gravei o vídeo, né, sobre a parábola das virgens, né? Então, parábola da virgem lá, que acabou o azeite, né? Enfim, acho que a maioria das pessoas já sabe sobre isso, né? Então, basicamente, aqui está falando persevere, mantenha sua veste limpa, lave sua veste no sangue do Cordeiro, para que quando o Senhor voltar, a sua veste esteja limpa e você suba. Se não, né, já sabe que vai comer o pão que o diabo amassou, pode ter certeza. Capítulo 14, do versículo 14 do capítulo 13 de Romanos. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. O que quer dizer? Devemos ser de tal maneira unidos e identificados com Cristo, que imitemos sua vida como padrão para o nosso viver. Adotemos seus princípios, obedeçamos a seus preceitos e nos tornemos semelhantes a ele. Isso demanda uma rejeição total da imoralidade e das concupiscências da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19, versículo 21. Basicamente isso, né? Rejeição total da imoralidade e das concupiscências da carne. É isso aí, irmão. Não tiver essa rejeição, e olha aqui não está falando a rejeição assim, 50% da rejeição, 10% da rejeição, não, aqui está falando 100%, olha aqui. Quer ver? Uma rejeição total da imoralidade e das concupiscências da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19 até o versículo 21. Então Deus ele nos quer por inteiro, meus irmãos. Esse negócio de que Deus só quer o nosso coração, isso é mentira. Deus ele nos quer por completo, inteiro. Versículo 2 do capítulo 14, né? Está falando a tolerância para com os fracos na fé. Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que quer dizer? Certos crentes de Roma estavam divididos entre si no tocante a uma questão importante. Alguns estavam resolvidos a comer somente legumes, ao passo de outros comiam além de legumes todos os demais alimentos, inclusive carne. Paulo declara que o ato de comer em si não é um problema moral,
mas a nossa atitude pessoal sobre o que se come pode levar ao injusto julgamento de uns para com os outros. Olha que interessante, né? Então não é um problema em si a comer, né? O que eles comiam, né? Aqui está falando, né, que não é o ato de comer, né, em si, né, mas é o problema moral, né, mas é a atitude pessoal. Hoje em dia até hoje, Paulo declara que o ato de comer em si não é um problema moral, mas a nossa atitude pessoal sobre o que se come pode levar ao injusto julgamento de uns para com os outros. Então toma cuidado com isso aí, viu? Toma cuidado com isso aí. O próprio Jesus fala, né? Não é o que entra na boca que contamina, é o que sai da boca, né? Então, é lógico que você tem que tomar cuidado aí com a gula, né? Porque tem uns crentes que eles são bons de boca, viu? Tem uns crentes que eles são bons de boca, misericórdia. Aleluia, né? Vamos para o versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Versículo 5 fala sobre isso. Vamos à análise, né? Faz diferença entre dia e dia. Trata-se provavelmente dos dias especiais de festa segundo as leis cerimoniais do Antigo Testamento. Parece que alguns cristãos ainda consideravam que aqueles dias sagrados, né, lá do Antigo Testamento, continuavam válidos, ao passo que muitos outros os tinham como dias comuns. Paulo, na sua resposta, não revoga o princípio determinado por Deus de separar um dia em 7 como dia especial de descanso e de adoração ao Senhor, né, como diz lá em Mateus capítulo 12, versículo 1. O próprio Deus separou um dia entre 7 para o descanso do trabalho diário. Aonde está escrito? Gênesis capítulo 2, versículo 2, até o versículo 3, né? E por aí vai, tem muita citação. O Novo Testamento reconhece que o primeiro dia de 7 semanas tem referência especial por causa da ressurreição de Jesus, né? Atos capítulo 20, versículo 7 até o versículo 1. Coríntios capítulo 16, versículo 2 e Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Ou seja, no Novo Testamento, estou falando do Velho não, hein? No Novo Testamento, reconhece que o primeiro dia da semana tem referência especial por causa da ressurreição de Jesus. Vamos ao versículo 13. A liberdade e a caridade. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. O que quer dizer? Embora devamos abster-nos de julgar uns aos outros em questões triviais, os crentes devem encorajar uns aos outros, tendo em vista a semelhança a Cristo e a santidade quanto à fé, a doutrina e a moral, né? Como diz Hebreus capítulo 10, versículo 24. Trata-se de, com toda a sinceridade, avaliar, né? Como diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, 1 João capítulo 4, versículo 1. Corrigir e repreender uns aos outros em amor e humildade, Lucas capítulo 17, versículo 3. E, quando necessário for, exercer a disciplina eclesiástica, né? Já gravei um vídeo lá sobre a disciplina eclesiástica, né? Inclusive fiz live sobre isso. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 12 até o versículo 13, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6 até o 14, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 20 até o versículo 21, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 até o versículo 26, e tá bom de citação bíblica, meu Deus. Então, meus irmãos, aqui está falando algo interessante, né? Tratar-se de, com toda a sinceridade, avaliar, corrigir e repreender uns aos outros, em amor e humildade. Hoje em dia, as pessoas já veem isso com ódio, né? A pessoa está me julgando, a pessoa está me reprimindo, a pessoa está me censurando. Meu amigo, se a pessoa está usando capítulo e versículo, essa pessoa é um amigo seu, rapaz. É seu amigo, ouve ele. Ouve a exortação dele, que ele quer seu bem. Porque se ele que estivesse falando fora do capítulo e versículo, aí tudo bem.
ignora, porque é porfia, inveja, ira, peleja, né? Mas se ele está falando capítulo e versículo é porque ele quer seu bem, porque se ele quisesse seu mal, ele estava pregando prosperidade e estava deixando você ir para o quinto dos infernos, entendeu? A remissão de pecado, ela é fruto de arrependimento, para a pessoa se arrepender, para a pessoa morar no céu. Então, entenda que Deus, ele é nosso Pai, e ele, como nosso Pai, nos corrige. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor corrige. É verdade, não é? Então, deve ser corrigir, mas repreender uns aos outros com amor e humildade. Lucas capítulo 17, versículo 3. E, quando necessário for, exercitar a disciplina eclesiástica, né? Essa disciplina eclesiástica é a disciplina dos líderes espirituais na igreja, né? Disciplina eclesiástica, né? Significa que tem regra lá, né? Disciplina eclesiástica significa que não é a pessoa aceitar Jesus, receber um cargo, que ele vai mandar na igreja. Não, ele vai seguir o que está na palavra. Se ele fizer algo lá dentro que for contra a palavra de Deus, disciplina eclesiástica em cima dele. Em cima dele. Para consagrar, disciplina eclesiástica, tem lá, né? 1 Timóteo capítulo 3, se eu não estou esquecido, né? Naquelas condições lá que é a consagração, né? Então é basicamente isso, irmão.